Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos de 8 a 11. Vou ficar mais perto de vocês aqui, ó. Segunda de Pedro, de 8 a 11, é a continuação da nossa reflexão nesta noite. Se você achou, fale amém. Agora sim. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim: por estas coisas, existindo em vós e aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Vamos o 10 e o 11 juntos? Por isso... Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua santa palavra, a verdade eterna para o nosso coração, e nós te agradecemos porque mais uma vez temos a liberdade de estudá-la, de aprender e de ouvir, ó Deus, a santa instrução que procede do Senhor. Mas nós também confessamos do mesmo modo que somos nulos no entendimento se não for o teu Espírito abrindo o nosso coração. Foi o Senhor que preparou este culto, esta noite chuvosa, e trouxe esses irmãos aqui, e os que também de casa nos acompanham, para ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer. Ó Pai, que se cale a voz do nosso coração, que se cale, Senhor, toda voz que não seja a tua bendita voz que nos comunica. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Olhando para o texto, meus amados, os irmãos vão de lembrar que na última semana, o apóstolo Pedro traz uma lista de 8 virtudes que nós deveríamos associar à nossa fé, cultivar. Você lembra de alguma da semana passada, quem estava aqui? Bondade, que mais? Fé, que mais? Virtudes, o amor fraternal, o amor para os de fora, várias virtudes que deveriam constar na vida daquele que serve a Deus. E aí agora ele continua o discurso. Qual é o discurso? Se essas virtudes existem na nossa vida, haverão evidências disso. Haverão marcas que demonstrarão que de fato nós não somos infrutíferos. Nós temos estas evidências na vida. Como que a gente pode testificar, atestar que há virtudes em nós? Ora, a nossa vida está avançando. A gente não é infrutífero. Nós não somos estagnados, nós estamos indo adiante. E outra coisa, há um selo de confirmação na nossa vida que de fato nós somos de Deus. Quem é geração anos 90 aqui, sabe que a gente valorizava demais nessa época. Quando um amigo tinha um produto, estava com um boné novo, você tirava o boné e falava, pode olhar a etiqueta que é, o quê? Original, não é? É original, atesta aqui, a minha camiseta, é original. Então o que Pedro está dizendo? Existem marcas na nossa vida que vão testificar que de fato nós não somos uma cópia de cristãos, nós não somos imitadores religiosos, mas atesta que de fato nós somos crentes de verdade, nascidos de novo em Cristo Jesus. Quais as evidências desse crescimento espiritual? Quais são as marcas para Pedro que eu e você não estamos estagnados, não estacionamos o nosso carro, não estamos parados na fé? Quais as marcas deste crescimento? Nós vamos ver aqui. Vamos juntos comigo, versículo 8. Vamos lá? Porque, vamos de novo, todo mundo junto. Porque estas coisas
Primeira evidência de que nós estamos crescendo na fé, não é o quanto nós cantamos, não está meramente ligada ao frequentar a igreja, mas a primeira evidência para Pedro de que há crescimento espiritual qual é? Uma vida, pode ler, irmãos, uma vida frutífera. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Nós sabemos se uma árvore dá fruto, ela é saudável, ela está produzindo de fato e de verdade fruto. E olha o que Pedro diz no versículo: porque estas coisas, quais coisas? Aqui ele falou antes, as evidências, aquilo que ele disse, as virtudes, a bondade, o amor, a fé, o conhecimento, o domínio próprio. Se isso houver na nossa vida, nós estaremos gerando frutos. Versículo 8, essas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Olha que interessante. Eu não recebo uma vez a graça e continuo ali. Eu não aprendo a amar um dia e para sempre eu amarei. É sempre crescendo, avançando. E ele diz: fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos. Duas coisas importantes. Deus não chamou a gente para uma estagnação espiritual. Antigamente na igreja, a gente falava, na época que ainda era banco, a gente dizia assim: Deus não chamou ninguém para ser prego de banco de igreja. É meio ríspido essa expressão, mas o que estava querendo comunicar era que Deus não chamou ninguém para ficar apenas observando tudo o que acontece. Todo servo e serva de Deus tem um compromisso de ser envolvido no reino de Deus. Ele diz: a evidência na vida, como que a gente vê o selinho de verdadeiro? Vocês são frutíferos, vocês não estão estagnados. E quando a gente lê esse texto, uma pergunta que você deve fazer, meu irmão, minha irmã, é assim: como está a minha vida espiritual? Freio de mão puxado, estacionei, não avanço mais, não vou adiante. Olha o que ele fala: inativo, não mexe, não avança, não movimenta, não serve. Então ele diz: dessa forma vocês não vão ser inativos e não vão ser infrutuosos. Haverá fruto de Deus na vida de vocês. Jesus, quando disse aos seus discípulos que eles deveriam ir fazer a missão, ele disse: vão, e as vossas obras, os frutos na vida de vocês, glorificará o Pai que está nos céus. Vocês lembram quando Jesus viu uma figueira que não tinha fruto? O que ele disse para ela? Maldita, nunca mais se ache fruto em ti. E aí, depois de um tempo, os discípulos passaram por lá e viram que a figueira tinha secado. Interessante que em João 15, Jesus vai dizer a nós que todo ramo que está nele dá muito fruto. E o que não dá fruto, ele corta e joga fora. O que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Agora, se não der fruto, está sujeito a ser cortado e fazer lenha para queimar. É muito importante que a gente entenda no nosso coração que uma evidência que nós estamos em Deus são os frutos que serão encontrados na nossa vida. A evidência que a gente pertence a Deus. Que frutos são esses? As pessoas às vezes entendem de forma equivocada que ter fruto é apenas trazer outras pessoas para a igreja. Olha, você deu fruto porque você ganhou almas. Primeiro que quem ganha almas é o Espírito Santo. A gente é só um mero instrumento. Mas vamos lembrar do fruto do Espírito em Gálatas 5. Paz, amor, longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio. Frutos, há marcas, sabe? O Salmo 1 diz que o homem que teme ao Senhor, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, não anda no caminho dos ímpios, não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Será como uma árvore plantada junto aos ribeiros que dá o seu fruto no tempo certo. Olha que interessante. Quem está em Cristo dá fruto. Irmão, o Senhor está falando que se de fato e verdade nós estamos nele, nós teremos uma vida frutífera. Não uma vida inativa, estagnada, mas uma vida que dá fruto. Crescimento espiritual mostra, quando você planta uma árvore frutífera, você tem uma expectativa que depois de crescer ela irá gerar
Ninguém compra uma jabuticabeira e fala, vou plantar aqui na minha casa e nunca quero comer uma jabuticaba. Eu acho que deve ser um prazer, eu ainda não tive essa experiência lá em casa, porque não tem espaço para tal, de plantar uma árvore frutífera, regar, cuidar e esperar que um dia você possa comer do fruto daquela árvore. O Senhor espera que nós tenhamos frutos. É isso que a palavra de Deus diz. Essa é a evidência do crescimento espiritual. Pode passar o próximo slide, Rafa, por favor. Segundo, vamos lá, versículo 9, todos juntos? Vamos lá, será que a gente consegue uníssono? Pois aquele a quem... A segunda coisa que ele vai dizer, primeiro, tem fruto, não está estagnado. E a nossa visão é aberta. Nós passamos a enxergar por outras lentes. Essa semana eu fiz a renovação da CNH e o doutor disse que eu estou com a visão 100%. Graças a Deus. Como é bom. Olha as letrinhas todas, a menor você faz um esforço e fala, estou conseguindo. O que ele está dizendo no texto para nós? Olha que interessante. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é o quê? Cego. Ele não está vendo as coisas de Deus, vendo só o que está perto. Ele não tem uma visão adiante, ele não enxerga as coisas espirituais, ele não levanta os olhos adiante, ele só vê o que está perto, ele só olha para baixo. E o texto continua dizendo ainda, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Uma segunda evidência de crescimento espiritual, irmãos, é que a gente começa a ter uma visão clara. Antes de conhecer a Deus, a gente não entendia as coisas que entendemos hoje. O apóstolo Paulo, quando se encontrou com Jesus, ou melhor, Jesus se encontrou com ele no caminho de Damasco, ele ficou literalmente cego. Ele não via nada. Ele só tem uma luz forte do céu, ele perde o rumo, a direção, ele diz, quem és tu, Senhor? Então o Senhor diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. E depois de tudo isso, o Senhor envia Ananias até a casa onde estava Saulo, e Ananias diz, irmão Saulo, o Espírito Santo me enviou aqui para que eu ore por ti, para que você seja cheio do Espírito Santo e que você volte a ver. Mas não era só a visão que o Senhor estava dando a Paulo física, o Senhor estava dando àquele homem que outrora perseguia crentes, que achava que colocando na prisão cristãos, ele estava fazendo bem para Deus, o Senhor estava mudando a visão daquele homem. O Senhor estava transformando a forma de ele enxergar tudo à sua volta. O que é que Pedro está dizendo? Irmãos, quem cresce vê diferente. Paulo diz assim, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, agora eu não faço mais. Isso significa maturidade na fé. A gente passa a enxergar o que outrora não víamos. O que o Senhor está dizendo é que se nós crescermos, a nossa visão é aberta. Tem tanta gente que não enxerga como o Senhor quer que enxerguemos. A Escritura mostra para nós o caminho, a palavra de Deus é a lente pela qual nós enxergamos a vida. Você não pode, irmão, andar enxergando só um palmo na sua frente. Irmão, vamos falar honesta e sinceramente, se nós observarmos a vida só pelas circunstâncias à nossa volta, nós estamos perdidos. Não há esperança. Se nós começarmos a enxergar e traçar o nosso plano e projeto por aquilo que acontece, ai de nós, irmãos. Mas por que nós estamos aqui? Porque o Senhor nos deu uma visão. Eu lembrei agora de uma frase, hoje eu estou saudosista dos anos 90, de um desenho bom, Thundercats. Quem assistia aqui? Pode falar, irmão, não precisa ter vergonha que você é dos anos 90 não. A frase era, espada, não lembro agora, justiceira, me dê visão além. Olha só, eu sei que é uma brincadeira com o desenho, mas traz uma boa analogia. Um cristão enxerga além do que nós estamos vendo aqui. Tem um episódio que eu acho belíssimo. Acontecia um povo inimigo do povo de Israel, um povo sírio, sempre inimigo do povo de Israel. E tinha um problema. Israel estava vencendo as batalhas, mesmo sendo mais fraco em tese. Glória a Deus. Eu vou acelerar para acabar e você perdeu medo, nós já íamos para casa. E nesse texto, neste contexto, estava lá um profeta Eliseu.
E o rei começa a achar assim, tem um espião aqui no nosso meio. Porque sempre que a gente faz um plano para a batalha com Israel, eles já sabem. A gente tenta uma coisa, nada dá certo, eles já estão um passo à frente. Olha só, eles estão vendo antes de nós. Se a gente combina de ir pelo lado, eles já sabem. Se a gente combina de ficar na colina, eles já sabem o que está acontecendo. Aí o pessoal diz, rei, é o seguinte, lá em Israel tem um homem de Deus. E o Senhor mostra para ele tudo, mesmo se você estiver no teu quarto, na tua câmara secreta, em pensamento, o Senhor revela a ele. O rei diz, então vamos acabar com esse homem, vamos matar ele. Manda o exército para lá, pega esse Eliseu e acaba com a vida dele, vai acabar a revelação, vai acabar a instrução. E aí, olha a cena, irmãos, Eliseu, o profeta, sempre tinha um ajudante, um moço que estava com ele. De manhã cedo, quando aquele moço acorda, abre a tenda, o que ele vê? O exército assírio ao redor diz, estamos perdidos, morremos. Um monte de soldados sitiou 2 homens que nem lutar sabiam. Acabou. Qual era a visão daquele menino? Uma visão só perto dele, adiante dele. E ele volta para Eliseu e diz assim, nós estamos perdidos. Tem um exército ao redor. Acabou a nossa vida. Aí o que Eliseu diz? Faz uma oração. Você lembra qual oração? Lembra ou não? Senhor, abre os olhos do moço, para que ele veja. E naquela hora os olhos do ajudante de Eliseu são abertos, e sabe o que ele vê? Cavalos e cavaleiros e carros de fogo, muito maior número dos que estavam ali sitiando aquele pequeno acampamento daqueles 2 homens. Naquela hora o Senhor abriu os olhos daquele menino e ele enxergou além do que estava diante dele. A visão espiritual dele ampliou. Nós precisamos que o Senhor nos dê uma visão clara, que o Senhor nos abra os olhos e a gente enxergue. Pastor, eu acho que não vai dar. Meu irmão querido, em nome de Jesus, se nós buscarmos a Deus, o que está conosco é muito maior. O exército dos anjos de Deus é muito maior do que qualquer intento de Satanás contra a igreja de Deus. Essa igreja existe. O evangelho chegou ao Brasil, as missões avançaram, porque um dia alguém teve uma visão, além do que enxergava 1 ou 2 metros da sua distância. É porque há um povo que precisa ser alcançado, porque há uma igreja que tem que avançar. Olha só o que ele ainda diz nesse texto da visão clara. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Ele esqueceu do que Deus fez com ele. Quando a nossa visão é reduzida, a gente percebe, a gente perde de vista o que Deus fez conosco. Ele esqueceu que um dia ele estava sujo e Deus o lavou. Ele esqueceu que um dia estava perdido e Deus o transformou. Ele esqueceu. Você tem lembrado disso? Ou a sua visão tem sido limitada e você perdeu de vista o que Deus tem feito? Eu quero ir mais um ponto aqui, irmãos, para a gente avançar. Pode passar, Rafa, por favor. Vamos ler o versículo. Tem mais Está dando microfonia aqui ainda, meninos. Eu não quero ser insistente, mas na hora que eu falo, dá uma microfonia aqui, tá bom? Olha só, vamos ler essa frase todos juntos aqui? Alguém citou ela? Foi você, Edu? No Café dos Homens, foi, né? Vamos ler juntos? A nossa visão, a perspectiva, o foco de onde temos, através da nossa fé e do Senhor, molda tudo que nós enxergamos à nossa volta. Vamos no versículo 10 todos juntos e para o último ponto aqui, vamos lá? Por isso, irmãos, confirmar a vossa vocação e eleição. Juntos. Pois desta maneira o terceiro aspecto aqui que nós temos da evidência do nosso crescimento espiritual é que há em nós uma segurança inabalável. Eu coloquei a foto de uma criança, parece que está numa posição de alegria, de oração, porque
Os nossos filhos, quando criança, eles têm uma segurança inabalável. Parece que os pais e mães são heróis que de tudo protegem e nada vai acontecer. O que Pedro está dizendo é que a evidência, a marca na nossa vida, é que nós confirmamos que de fato somos de Deus. Olha que interessante esse ensino do versículo 10. Procurai com diligência, esforço, cada vez maior o quê? Confirmar a vossa vocação e eleição. Nós aprendemos que um dia Deus nos chamou, vocação, Deus chamou, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus chamou, o Evangelho nos chamou. E a Bíblia vai nos dizer que, segundo a eleição, pela vontade soberana de Deus, Ele escolheu o seu povo. Você pode até não concordar com a eleição, mas ela está na Bíblia. Deus chama o seu povo e Deus elege os seus. A palavra de Deus vai dizer, eleitos segundo a presciência de Deus. O Senhor nos chamou, nos elegeu. Agora, tem muita gente que diz assim, eu sou de Deus, eu sou um eleito, eu sou um chamado, eu sou um vocacionado, mas a vida dele não confirma isso. Olha o que Pedro está dizendo no texto. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar que de fato você é de Deus. Você não confirma a sua vocação e eleição apenas dizendo que você é. E quanta gente que está indo a passos largos para o inferno, mas que entendeu um conceito teológico e falou assim, não, eu sou um eleito, mas você continua no pecado. Não, eu fui chamado por Deus um dia, pastor, mas você continua na mentira. E uma coisa que eu costumo dizer, peraí, quem que salva o crente, irmãos? Quem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem é? Pode falar, gente, quem é? O Espírito Santo, certo? Estão desanimadinhos hoje, gente? Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Boa, o Espírito Santo. Bom, se o Espírito Santo salva uma vida, ele não santifica ela? O mesmo Espírito que salva um ser, um indivíduo, não o santifica, está muito estranho. O Espírito que é santo, que salva alguém, que fez essa pessoa entender que no seu coração há um chamado de Deus, há uma eleição segundo Deus, é o mesmo que a santificará. Então, se alguém está afundado na lama dizendo, não, mas eu sou um eleito, Pedro diz, ei, você está enganado, você não confirma a sua vocação com a sua vida, com os frutos, com a evidência de que você quer Deus. A sua visão está limitada e não há fruto na sua vida. A vida a gente confirma que está com Deus através da obediência, do temor, da caminhada com o Senhor. Olha o que ele diz, porquanto, procedendo assim, versículo 10, não tropeçareis em tempo algum. Pedro sabia o que era tropeçar. Ele um dia disse, Senhor, eu vou contigo até o fim. Ah, mas o Senhor não vai morrer de jeito maneira. Eu estou contigo até o final. Aí o Senhor disse, ó Pedro, tem uma coisa para te falar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ah, capaz que eu vou negar. O que aconteceu com Pedro? Negou Jesus. Chorou amargamente. Usou palavras de baixo calão para dizer que não estava com Jesus. Eu não estou com ele de jeito maneira. Eu nem estava com eles. Ele sabe o que é vacilar na fé. O que ele está dizendo? Se nós andarmos com Deus, buscarmos ao Senhor, tivermos compromisso, formos frutíferos, não inativos, nós de maneira alguma vamos negar a fé que temos. Nós vamos cuidar para não tropeçar. É o que ele está dizendo. Melhorou, hein? Saiu aqui acabou de sair aqui a parte que estava de microfonia. Versículo 11. Voltou. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo mundo quer morar com Deus. Todo mundo deseja um dia estar com Jesus. Mas a Bíblia diz para nós o seguinte, quem perseverar até o fim será salvo. Como que a gente pode ter certeza que vai entrar nas moradas eternas de Deus? Olha o versículo 11, pois desta maneira, se você for frutífero, obediente, caminhar com o Senhor, confirmar na sua vida, meu irmão, o céu te aguarda. Mas se não houver nada na sua vida que evidencia que você pertence a Deus, eu diria a você nesta noite, no nome de Cristo, preocupe-se com a sua salvação. Fique muito preocupado.
Porque Pedro está dizendo que a confirmação da nossa vida no reino eterno de Jesus é porque existem evidências em nós. Versículo 8 vai dizer que a gente é frutífero, que a gente é ativo no reino de Deus, que a gente tem uma visão espiritual ampla e que a gente está buscando cada vez mais confirmar que nós pertencemos a Deus. E no versículo 11 diz: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós andamos com Deus, nós temos uma segurança inabalável que um dia nós estaremos com Ele para sempre. Amém, meus irmãos? É desta forma. Caso contrário, nós estamos equivocados. E que o Senhor nos livre disso, que haja evidência de crescimento na nossa vida. Nós não podemos continuar imaturos como bebês na fé. Nós precisamos avançar no nome de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé para orar, meus queridos?